Se você entrou aqui com o intuito de ver uma polêmica, eu sinto muito, mas não é isso que você vai ver aqui. O que eu vou dizer nesse vídeo talvez não te agrade, talvez te escandalize, talvez você não ache legal, mas é o que eu penso, é o que eu creio que Jesus nos ensina e eu espero que você seja edificado através dessa mensagem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu canal ele é cristão. Acho que todos aqui que acompanham já sabem disso. Eu não digo que é evangélico porque eu não gosto desses rótulos. Cristão porque eu busco seguir e viver o que está escrito aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Não busco viver doutrinas. Eu já passei por várias igrejas, eu já fui católica e até mesmo na igreja evangélica eu já passei por algumas denominações que alguns consideram seita, outros acham que não são igrejas evangélicas, enfim. E desde o começo do meu canal, desde quando eu comecei a gravar um conteúdo cristão aqui, eu sempre coloquei isso diante de Deus, que o meu objetivo, o meu propósito era alcançar pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente servem a Deus independente de religião, mas aproximar as pessoas à Igreja de Cristo e não falar para o público evangélico de forma específica, mas para os cristãos, para quem tem relacionamento com Deus e para quem é fiel à sua palavra. E graças a Deus eu acho que eu tenho atingido esse objetivo, porque eu tenho aqui no meu canal inscritos que são católicos, tenho até ateus, por incrível que pareça. Tem cristãos que são da congregação cristã do Brasil, que muitos consideram seita. Tem adventistas, que muitos também consideram seita. E eu quero dizer para vocês o que eu penso sobre tudo isso, o que eu penso sobre essas crenças, igrejas e tudo mais. Quero dizer para vocês que são de qualquer uma dessas denominações e crenças que eu citei aqui, que todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal e eu espero que vocês realmente sejam abençoados através de cada vídeo que eu posto aqui. Em segundo lugar, quero dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós vamos fazer? Independente do pensamento dessas pessoas, que eu tô falando dessas denominações específicas porque elas têm um certo conflito, alguns ideais que não batem com o protestante, com a fé protestante, então acaba entrando em conflito. Só que eu acredito que, assim como na igreja evangélica, na católica, na congregação, na adventista e entre outras, tem pessoas que realmente querem servir a Deus e buscam viver a verdade, o verdadeiro evangelho, e tem pessoas que são falsos cristãos, pessoas que se dizem evangélicas, católicas e tudo mais, mas elas não servem a Deus verdadeiramente, elas não temem a Deus, elas não vivem, não buscam viver uma vida de santidade. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não importa a denominação, o que importa é que a gente seja igreja, ou seja, que a gente tenha todos um só espírito, um só pensamento, um só coração diante de Deus. É isso que importa para Deus. Vai ter muito católico que vai estar lá no céu e muito evangélico que não vai estar, muito pastor que não vai estar. E a gente vai ficar escandalizado, porque a gente acha às vezes que a nossa fé, não digo como protestante, mas no geral, nós como seres humanos, nós temos a tendência a achar que a gente é que tá certo, sempre certo. Eu tô certa de acordo com a minha fé, você tá certo de acordo com a sua fé. Ateu que vem aqui comentar que Deus não existe, gente, não vou ficar discutindo. Eu já discuti muito com ateu sobre isso e eu cheguei à conclusão que não adianta. Porque a minha base para dizer que Deus existe está na Bíblia. Ateus não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, não acreditam que Deus existe. Então como que eu vou argumentar, como que eu vou debater com eles? É a fé, é a filosofia deles, a crença, seja lá como eles chamam. Eles não acreditam que Deus existe. Então
na visão deles, eles estão certos. Na minha visão, eu estou certa. Para mim, Deus existe, pronto, acabou. E não é um ateu chegar aqui e dizer que Deus não existe que vai... Nossa, meu Deus, você não existe. E agora? Tudo isso aqui é uma mentira, minha vida é uma mentira. Porque ele falou que Deus não existe. Se ele falou que Deus não existe, então Deus não existe. Gente, cada um com a sua fé. Não tem que ficar tentando enfiar as coisas, as nossas crenças na cabeça dos outros. Para nós, agora eu vou falar para os cristãos. Para nós cristãos, a gente tem que enfiar na cabeça que quem faz a obra é o Espírito Santo, não a gente. Quem entra ali, no coração das pessoas é o Espírito Santo. Eu posso estar aqui falando uma coisa para tentar convencer vocês a acreditar naquilo que eu acredito, mas não são as minhas palavras que vão fazer você acreditar. É o Espírito Santo que vai tocar no seu coração, porque às vezes ele já coloca uma sementinha no seu coração, aí de repente ele me usa para falar com você. E as palavras que ele coloca em mim tocam profundamente o seu coração, mas não porque a glória é minha, e sim porque ele já havia arquitetado tudo para que você fosse tocado e eu conseguisse falar as palavras certas que iam tocar o seu coração. Mas a glória nunca vai ser nossa, e sim de Deus, do Espírito Santo. Então não tem por que a gente ficar tentando convencer os outros. Ah, mas porque católico não pode adorar a imagem, para de adorar a imagem. Ah, mas eu não adoro a imagem. Não, gente, deixa, é a fé deles. Se eles adoram imagem, se eles não adoram, se eles usam uma camiseta com uma imagem só para lembrar daquilo, como honra, não sei exatamente, mas sei lá, eles deixam a imagem ali, faz um altar, porque eles acreditam que é uma forma de honrar a Deus, honrar os santos e tal. Deixa, é a fé deles, e para eles estão certos. Pra gente, como protestante, eles estão errados, mas a gente não precisa enfiar isso na cabeça deles. Essa é a nossa fé, a nossa crença. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. O que a gente tem que pegar nessas pessoas? Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Então, como a gente vai amar uma pessoa que é tão diferente da gente, com ideias e convicções? Como a gente vai amar um ateu, por exemplo? Como um ateu vai amar a gente? No caso do ateu, acho que ele não se importa, né? Mas enfim, a gente se importa. Como cristãos, nós nos importamos. A gente tem que pegar um ponto de conexão, sabe? Algo em comum com aquela pessoa. Então, no caso, o católico ou qualquer uma dessas pessoas que eu citei aqui, dessas denominações. Eles acreditam na Bíblia? Eles têm temor a Deus? Ótimo. Então, isso que importa. Então, a gente tem que incentivar qualquer pessoa, não só eles, mas qualquer pessoa, a ser íntimo de Deus, a orar, a ler a Bíblia, a viver o que tá aqui, na palavra de Deus, e ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque o que tiver de errado na vida dessa pessoa e for contra a palavra de Deus, quem vai mostrar vai ser o Espírito Santo. É o sangue de Jesus que vai purificar aquela pessoa de todo o pecado, que vai convencer ela do erro, assim como um dia a gente estava vivendo uma vida errada e o Espírito Santo nos convenceu de que aquilo não era legal e nós fomos deixando vícios, atitudes pagãs, entre outras coisas que não agradam a Deus. Deus foi colocando isso no nosso coração. Então por que eu vou chegar num católico, por exemplo, e ficar falando para ele parar de adorar a imagem? Sendo que essa é a minha crença, não a dele. Se isso tá errado, se isso vai contra a Bíblia, de acordo com a nossa fé, ok. Mas eles também têm a Bíblia, eles têm relacionamento com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo convença eles daquilo que não é certo, daquilo que estiver errado. E isso eu não falo com relação só à imagem. Eu falo com relação também aos evangélicos que fazem coisas que não agradam a Deus também, que vai contra a Bíblia. Tem muito, mas independente de qualquer coisa, quem convence é o Espírito Santo, é Deus. Então, esse trabalho não é nosso, é de Deus, do Espírito Santo. Entendemos isso? Então, fechou. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que eu entendo que está dizendo aqui, a gente tem que servir a Deus, viver à luz da palavra de Deus. E a gente vivendo à luz da palavra de Deus, a gente vai entender qual é o maior mandamento do Senhor,
e que a gente tem que ter comunhão uns com os outros. E a gente tendo comunhão uns com os outros, quem é que vai fazer a obra? É Jesus. É o sangue de Jesus que vai nos purificar de todo pecado, seja eu a errada ou seja você. É Jesus quem vai convencer, é o Espírito Santo. Jesus, ele não se afastava do pecador. Ele, pelo contrário, ele trazia o pecador para perto dele para poder curar. Como que você vai curar uma pessoa que está longe de você? Então, Jesus, ele aproximava essas pessoas dele. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar incentivar as pessoas ao máximo a se aproximarem de Jesus, a terem um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus, porque aí ele sim vai purificar essas pessoas e vai convencer de todo o pecado, sem que a gente tenha que abrir a boca para falar uma só palavra. Então, o que eu quero dizer para essas pessoas, vocês são muito bem-vindos aqui, independente das nossas diferenças. A congregação eu citei também porque eu não vou generalizar, mas a gente sabe que o pessoal da congregação não aceita muito as outras igrejas evangélicas e as outras igrejas evangélicas acreditam que a congregação seja uma seita. Eu também pensava assim, só que Deus me permitiu estar na congregação por 2 anos mais ou menos e eu não creio que eu fui enganada ou algo do tipo. Eu orei muito, pesquisei muito antes de ir para a congregação. E o tempo que eu fui para lá, eu creio que Deus preparou para que eu fosse. Eu fui muito abençoada lá. Eu conheci o outro lado e eu vi que não é bem assim como as pessoas falam, que é seita. Eu não vejo a congregação como seita, eu só vejo a congregação como uma igreja que tem uma doutrina mais pesada. Não digo que é certa, eu não concordo com muitas coisas, mas tem alguma igreja que é perfeita? Não tem. Então eu acho que a gente tem que tirar o foco das denominações e olhar para o coração das pessoas. Quanto à adventista, eu ainda não fui, mas eu acompanho, eu consumo muito conteúdo da adventista. Um dos canais que eu mais assisto é a TV Novo Tempo, que passa muita coisa boa o dia inteiro, tem muito programa bom que outras igrejas evangélicas não fazem, né? Que fica só passando culto, pedindo dinheiro e fazendo campanha e não tem uma programação legal. E a Novo Tempo tem muita coisa que, gente, é para abençoar mesmo a nossa vida. Assistam. Em vez de ficar assistindo jornal, um monte de coisa ruim, novela, assistam a Novo Tempo, porque sempre vai ter uma programação muito boa lá. Ainda não pude conhecer a Adventista aí num culto, mas quero ir, quero conhecer. E eu quero ir para conhecer. Não quero frequentar a igreja Adventista, porque eu tenho a minha fé, a minha crença. Estou bem na igreja Batista, mas eu gosto de conhecer. Se eu tiver a oportunidade de conhecer uma mesquita, eu quero conhecer. Enfim, tudo que tem assim aquele lado é evangélico, é cristão, não é, tá de acordo com a Bíblia, não é. Eu gosto de conhecer para poder falar e não vir aqui só falar aquilo que ouve. Ah, é seita, é seita, é seita. Todo mundo fala que é seita, então eu vou falar que é seita. Eu não acho isso legal. Eu acho que a gente tem que conhecer, a gente tem que pesquisar, tem que orar, buscar a direção de Deus para tudo que a gente vai fazer. E se não fosse por essas caminhadas que eu dei, hoje também eu não estaria aqui atraindo essas pessoas. Eu recebo um monte de mensagem de pessoas da congregação e talvez se eu não tivesse estado na congregação, não tivesse conhecido, hoje eu teria um preconceito com essas pessoas, não levaria tão a sério, não sei como que eu agiria, mas o tempo que eu estive lá me fez olhar de outra forma para essas pessoas. Então eu gosto muito da congregação, acho uma igreja muito abençoada e com falhas como qualquer outra igreja, como as igrejas que eu frequentei, como muitas igrejas que a gente vê por aí. E a Adventista também, a mesma coisa da congregação, eu acredito. Tem suas falhas, mas tem muita coisa boa. E a Bíblia nos ensina a reter só aquilo que é bom. E aquilo que não é bom a gente exclui. E é isso que a gente tem que fazer, nossa postura como cristão. Que a partir de hoje a gente possa olhar para o nosso irmão em Cristo, para o nosso próximo, para o outro que tem uma crença diferente da nossa, ainda que sejam cristãos, mas que tenham uma crença diferente da nossa, uma visão diferente, que a gente possa olhar para eles não com olhos de julgamento, de condenação, mas com olhos de amor,
tendo sempre a paz no nosso coração e buscando sempre levar o outro para mais próximo de Deus. Eu acredito que esse é o principal objetivo e é por isso que nós estamos aqui.